Olá, eu sou a professora Paola Zordan e essa é uma aula bem breve sobre o Francesco Goya Lucientes, pintor espanhol da região de Saragossa. Nós vamos assim ver alguns pontos que interessam para o seminário, onde a gente trabalha com os caprichos, os breviários e a questão da escrita breve, das máximas dentro da escrileitura. Então, essa aula acompanha a aula sobre o conceito de capricho e uma aula que vai ser gravada posteriormente, postada até o final dessa semana, acompanhando essa, sobre emblematas. Então, aqui é a gravura, é a prancha 1 dos caprichos, que é um dos autorretratos do próprio Goya, né, gravada, desenhada e posteriormente gravada entre 1797 e 1799. Então, aqui a assinatura dele, né? Por que nos interessa estudar Francesco Goya? Tá? Então, aqui nós vamos trabalhar com alguns elementos dessa biografia aqui, Goya, das Sombras às Luzes, do Tsevan Todorov, que é esse escritor búlgaro, né, um pesquisador da estética e de alguma forma trabalha com muitas questões de arte, publicada aqui no Brasil. Tem outras biografias, como a do Robert Hood, ou a mais antiga do Valeriano Bozal, entre outras, mas eu vou me deter na questão do Todorov porque ela tem uma discussão ético-estética da obra do Goya. E o acervo, as imagens todas estão disponíveis ou na Wikipédia ou no Goya, na página do Goya dentro do Museu do Prado. Então, o acervo é Goya do Prado. Se tiver com alguma outra referência, o link está no slide. Então, a grande parte das 2.000 obras deixadas hoje entre desenhos, litogravuras, gravuras em metal e pinturas do Goya, se encontra a maioria no Museu do Prado. Então, aqui seria assim, as primeiras obras, né, do Goya, assim, que tornaram ele célebre, que é essa pintura neoclássica, para quem não é da história da arte, né, entender que assim, essa pintura que tem uma perspectiva, que domina a anatomia da figura humana, que ela tem uma projeção de luz e sombra com características realistas, né, embora nenhuma pintura, e a obra do Goya vem escancarar isso, que nunca uma pintura será realista, por mais que ela trate de elementos da realidade. Então, ele se torna, com essa pintura rococó, pastoril, né, muito comum na segunda metade do século XVIII, 1750 até 1780, ele se torna um pintor comercialmente bem-sucedido. E com vários projetos comerciais, como, por exemplo, essas pinturas em cartão, que não têm dimensões muito grandes, que são preparatórias para tapeçarias. Então, elas são feitas, né, são cartões, e essa aqui, as ligantilhas, são as brincadeiras de criança, que é um dos elementos que chama a atenção na obra do Goya. A questão do traço, da pintura ir se soltando e produzindo um efeito, uma pincelada não tão fechada como as pinturas neoclássicas, é uma das razões que fazem os críticos chamarem o Goya de precursor do impressionismo, né, 100 anos antes, quase praticamente 100 anos antes do que vem a ser o impressionismo, precursor do realismo, porque ele trata de cenas da realidade, e precursor do romantismo, a gente já vai ver por quê. Então, aqui uma tourada, né, uma obra de coleção, sendo que uma das séries importantes são as tauromaquias, ou seja, as representações de touradas. Essa é uma gravura já dos anos 90 do século XVIII. Então, a gente vai ver que é uma representação realística. Prestem atenção na luz e na sombra, na perspectiva, na anatomia. Então, ela tem todo esse domínio neoclássico da pintura. Por que a gente tem que chamar atenção para isso? Porque isso vai sendo desconstruído.
na própria obra do Goya. Essa aqui é uma das mais conhecidas, né? O casal com guarda-chuva, cena pastoril, luz e sombra, o cachorrinho, né? A paisagem, esse recurso de paisagem no fundo, totalmente idealizada, sempre aquele acompanhamento. Importante, que interessa para o que a gente vai construir, é que o Goya era um iluminista, até um certo momento. Tá? Um dele, ele frequentava os círculos espanhóis ilustrados, os Rovelanos, aqui ele faz a pintura, o retrato dos Rovelanos, é um desses iluministas que procuram trazer o esclarecimento para a Espanha, embora a gente tenha que lembrar que a Espanha, em relação à França, ainda tem Inquisição, ainda tem muitos valores clericais, né, diferente do que está acontecendo nesses últimos anos do século XVIII, que é a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a criação de nações republicanas. Então, nesse sentido, eu chamo a atenção a uma frase do Todorov, porque é aquela ideia que o pintor, né, e isso vai mudando dentro do Renascimento, de que o pintor seria aquele que não pensa muito e simplesmente adquire técnicas de reprodução. Então, o Rovelanos né, é aquele que vai dizer que não é só a pintura, não basta um artista pintar, mas também é preciso pensar aquilo que se pinta, né? Então, ao mesmo tempo que o iluminismo vai trazer o utilitarismo da arte, transformar a arte em meio e separar arte e ciência, há necessidade, né, da glória, o elogio das belas artes, ou a glória das artes, como Todorov vai lembrar, ela é sempre a serviço de um conhecimento maior, que seria a ciência, que ali se promulga ciência. Né? Então, Goya, ao mesmo tempo, concordando com o Rovelanos, o amigo, a observação e o pensamento simplesmente não basta. E não vão bastar. E aí vai aparecer um terceiro elemento que a gente já viu aqui na aula introdutória do seminário, que é a imaginação. A faculdade, né, aquela que na enciclopédia vai ficando bem pequenininha, se a gente for pegar a enciclopédia do D'Alembert e do Diderot, a imaginação é a menor chave. Tá? Lembrando que também a questão da imaginação ser diminuída em relação à razão, Goya é contemporâneo, embora não conheça o Kant. E o Todorov, no fim do livro, vai fazer uma relação entre o Goya e o Kant. Para a educação, interessa muito, por exemplo, essas imagens que são as críticas aos costumes, e na série de gravuras Caprichos também vai aparecer essa questão do castigo e da educação das crianças, né? Então, na letra com sangue entra, aquela ideia de que a criança tem que ser castigada para aprender. É interessante de ver aqui o espaço sombrio da sala de aula, as crianças chorando, o caos. E lembrando que é nesse momento em que a escolarização emerge no projeto de nação moderna. Então, é o século XIX, a popularização da escola para as crianças, né? E aqui, então, final do século XVIII, essa classe, né, onde uma criança é castigada, outras estão chorando, outras estão fazendo a lição. Nós vamos encontrar na pintura realista do século XIX, especialmente na Alemanha, tem séries de pinturas que mostram salas de aula. Então, como o Goya vai criar sua riqueza, né, pintando nobres, famílias de nobres, ele é um grande retratista, e ele mesmo aqui se retratando, né, entre 1790 e 1795, na Academia Real de Belas Artes de São Fernando, né, ele, o pintor, se colocando e ele se pintando para ele mesmo, né, já como alguém consagrado, já procurado, que já, inclusive, logo vai pintar a família do rei da Espanha. Então, alguns
colegas, né, músicos, iluministas, e aqui a Duquesa de Alba, Maria del Pilar Teresa Caetana da Silva Alvarez de Toledo, né, que há uma exposição muito grande que teria sido a amante do Goya, né, porque aqui tem Alba e aqui esse anel aqui, os estudiosos dizem que ali está escrito na segunda aliança Goya, né, e que ela foi pintada mostrando a aliança com o Goya, que é totalmente profana, muito comum naquela época, né, que mulheres nobres tivessem os seus galantes, independente dos casamentos. Tanto é que ele faz escorços, desenhos da Duquesa de Alba, né, em uma situação assim, se penteando, se ajeitando, que seria uma observação do toalete. Aqui a questão, né, anticlerical, o ceticismo do Goya, ela enfrentando, né, a Beata, mostrando para a criada, né, que não tinha valor nenhum aquele crucifixo né, então assim, ó, a questão iluminista sendo contraposta, né, com a crendice popular e com o misticismo e a questão da superstição religiosa. Há muita probabilidade de que a Duquesa de Alba seja a Maja desnuda, que também é a Maja vestida. Então, essa seria essa modelo dessa pintura mais sensual. 1792, Goya cai doente e vai perder a audição. 1797, ele já está pintando essas figuras das crendices populares, que são os sonhos das bruxas, ou então o voo das bruxas é o nome dessa ilustração, gravura, né? Essas pinturas, e aí nós vamos ter os retratos, tá? Os retratos e as pinturas, os grandes retratos, tá? Com grandes dimensões, os pequenos retratos de consumo interno. Então, esse aqui, ó, 2 metros por 1,74, um retrato de família. E pinturas, os retratos da Duquesa também são grandes, né? E pinturas de consumo interno, que o Todorov vai comentar serem pinturas que vão mostrar o quanto o Goya tinha a sua pintura privada, dos seus interesses, e as pinturas comerciais públicas para o seu sustento. Essa aqui seria dos seus interesses, né? Então ela tem uma dimensão bem menor, 43 por 30 centímetros aproximadamente. E aí as grandes pinturas, 2,80 m por 13,36, quase 4 metros de largura, da família real do Carlos IV. Aqui para nós no Brasil é interessante ver aquela atrás ali do segundo, atrás do rei, é a Carlota Joaquina, e lá atrás, nas sombras, o próprio pintor se representa, né? Bem aqui à direita da pintura. Então é interessante assim, ele é um pintor que está na corte, que está se relacionando com os nobres, mas ao mesmo tempo está olhando para crendices e para elementos muito pequenos e típicos, né, do pensamento popular, como a questão da tauromaquia, aqui uma corrida de touro dentro de um povoado, que é uma pintura de caráter realista. E a questão da queda do iluminismo, a gente pode dizer, não é uma queda, é uma decadência daqueles valores, no momento em que Napoleão toma o poder, e a gente vai ter aqueles grandes execuções, inclusive dos próprios revolucionários, por uma questão de divisão partidária, e as invasões napoleônicas na Espanha, sendo a mais famosa pintura dele, de 1814, as execuções do 3 de maio, tá? Que também é um grande óleo, foi bem criticado em função do tipo de acabamento, então é a questão do sangue, né, da execução. Isso aqui nós vamos ver depois na sessão de gravuras, chamada série de gravuras Os Desastres da Guerra.
né? Aqui, então, são uma série de pinturas menores sobre os desastres da guerra, né? Mostrando esse embate, inclusive, com a questão clerical, né? Então, essa série aqui mostra já prenunciando os desastres, o que vai ser chamado pelos editores como desastre da guerra, esses embates. Tá? É interessante que toda aquilo que vai ser mostrado também não vai mostrar apenas a questão da invasão, porque aí tem um paradoxo. Se o esclarecimento, aquilo que vinha como um conhecimento anticlerical, anti-aristocrático, popularizador, democrático, ideal de democracia, de igualdade, fraternidade, liberdade, tudo isso vai produzir essa violência, essa invasão, né? O Todorov vai observar que as opiniões professadas discursivamente não garantem a virtude dos atos. E aí, lembrando também já um outro autor espanhol, que é o Quevedo, que no século XVII já vai mostrar a decadência dos costumes e fazer uma crítica social literária. Então, aqui o Colosso, né, mostrando esse acampamento militar e, ao mesmo tempo, esse gigante. Então, é uma pintura que também tem uma precursão surrealista em relação à dimensão daquele Deus e é uma pintura muito controversa. Tem gente que diz que não foi o Goya que pintou, e sim algum discípulo dele, mas é bem conhecida e coloca em questão esse contraste entre o povo e o discurso, ou então aquela força maior abstrata, né, divinizada, agigantada por uma crendice, por uma superstição ou por uma própria crença religiosa, e a situação, né, da campanha militar ou do povo em êxodo. Ninguém sabe dizer exatamente do que se trata, porque é uma cena de batalha, mas também é uma cena de êxodo. E aí, no final da vida, mais tardiamente, tá, as paredes da Quinta del Sordo, né, a Quinta do Surdo, porque ele já era surdo, que são pinturas que ele pinta para ele, como afrescos diretamente na parede da casa dele, nessa Quinta do Surdo, e depois esses afrescos vão ser recolhidos, hoje estão no Museu do Prado. Então são pinturas, né, bem chamadas pinturas negras, porque elas têm muito preto na composição, sendo que uma das mais notáveis é uma das Devorações de Saturno, que se a gente for observar outros pintores clássicos, renascentistas, barrocos, no Renascimento eu não estou me lembrando de nenhum, mas barrocos, século XVII, Rubens, por exemplo, que pintam Saturno devorando seu filho, o Cronos devorando seus filhos, né? Mito clássico recorrente, nenhuma tem esse caráter tão expressivo. Então, Goya, precursor do expressionismo. Goya, precursor do surrealismo. Daí, eu estou fazendo essa brincadeira porque para a gente entender a dimensão e a difícil classificação desse tipo de obra. E por que Goya é Goya. Então, aqui também é esse né, cãozinho olhando, ninguém sabe exatamente o que é realismo, já é quase, a gente pode dizer, que, né, quase monocromático, é uma parede, é um elemento mínimo, que é a metade do rostinho do cão. Então, Goya, precursor do minimalismo, Goya, precursor de um quase abstracionismo. E nós, para os breviários e para a questão das emblematas e para entender as lições de má educação brasileiras hoje nos caprichos, nós vamos ver especialmente as 80 pranchas dos Los Caprichos, que estão no Museu do Prado e em outros lugares, porque são 3 impressões ainda sobreviventes. 1810, né, a 1823, ele depois é publicado 82 pranchas como Os Desastres da Guerra, que seria originalmente as fatais consequências da guerra sangrenta na Espanha contra Bonaparte e outros caprichos impressionantes,
porque aí o conceito de capricho ele ainda não largou para discutir e para trazer o problema dos desastres da guerra. 1815, os disparates, que são 22 pranchas de caráter mais lúdico, satírico, com questões mais humorísticas. E 1816, as 33 pranchas de uma tauromaquia, que ele já tinha em pinturas, né? Então, aqui a primeira prancha dos desastres da guerra é a questão né, refletindo sobre o que vai vir. É essa figura, né, em água ponta seca, toda na chura, e tem essa questão da escuridão, na gravura em metal, né, toda produzida por achuramento da gravura, e aí a pessoa rezando e pensando o que vai chegar agora, que a situação da França é essa e Napoleão quer conquistar a Europa. E aí, então, com ou sem razão, aparece essa execução dos soldados franceses, né, essa é a segunda, logo depois da primeira, né, os soldados franceses executando os espanhóis, os camponeses espanhóis. E depois a mesma coisa, só que ele chama, né, lo mesmo. Os espanhóis, os camponeses espanhóis, massacrando o exército francês a machadadas. Então, eu vou só para a gente pensar essa questão do com ou sem razão, essa aqui, e essa aqui é o mesmo. Porque a crítica do Goya não é ao que invade ou ao invasor, e sim à violência humana, né? Com ou sem razão, e a mesma coisa para quem executa. Embora o primeiro massacre, de acordo com as palavras do Todorov, embora o primeiro massacre seja imperialista, porque os desejos de Napoleão eram de dominação imperial, e o segundo patriótico, ou seja, salvar a pátria do dominador, do invasor, a série de gravuras estabelece de saída, ou seja, nas três primeiras, nas duas primeiras, né, segunda e terceira, a equivalência possível entre os carrascos e as vítimas. Também lembra o papel marginal das justificações fornecidas pela razão, ou seja, a decadência do iluminismo se fazendo valer nesse final do século XVIII, início do século XIX. A violência é desencadeada por forças que escapam a essa mesma razão. Isso vai estar muito presente na série dos caprichos, isso está muito presente, né, no mundo hoje, em 2020, com a pandemia. Então, aqui outra, né, a grande manhã, com o amanhecer com os mortos e esses esquartejamentos. E aqui os estragos da guerra, né, que seria já o final dos desastres da guerra, os estupros, as destruições. E aí está algum exemplo das pranchas dos disparates, que tem esse caráter mais satírico e mais caricatural, especialmente, muito próximo, né, dos caprichos mais antigos. E aí as tauromaquias tem todo um conhecimento específico das touradas, né, usando água forte, água tinta, ponta seca. Então, aqui um retrato do Goya já mais velho, né, 1826, e o Vicente Lopes pinta, um possível discípulo dele, pintando o próprio professor. Então, Goya mais velho. E vou destacar aqui, que interessa muito para a produção dos breviários, na escrileitura, né, nos estudos especialmente dos cahiers do Valéry, feito para Maria Idalina, Krause de Campos, e outros estudos, né, o meu orientando, Nani Marque Castilhos, agora defendendo o mestrado também sobre os diários. Então, são os diários e os livros de artista, né, que já existem desde o Renascimento, desde o Leonardo da Vinci, né, e aqui diários de viagem, né, ele mostrando que saiu de Saragossa para Madrid, na segunda página, e aí essas anotações. E muitas das gravuras e das pinturas partem dos escorços, dos esboços
que nós vamos ter nesses livros. Então, aqui, inclusive, eu vou usar ponta fina, vou usar tal e tal material para usar mais água forte, para elaborar tais e tais gravuras. Inclusive, esse tipo de anotação. Né? Ou então, simplesmente, desenhos que vão aparecer em futuras gravuras, esses aqui muito próximos de algumas das, né, com aquarela, que vão aparecer nos caprichos. Esse aqui é um quase literal, depois essa aquarela transcrita num capricho. Aí aqui, então, os chamados sketchbooks. Aqui, esse aqui não é do Prado, tá? Bom, uma coleção dos caprichos foi queimada pelo crítico inglês John Ruskin, também desenhava e pintava. Ele entende a arquitetura e os monumentos como documento, vai defender aquele tipo de pintura inglesa do final do século XIX, a Irmandade pré-rafaelita, né, e vai defender aquela pintura que ela tem uma característica realista, com elementos neoclássicos, mas ela já percorre uma temática simbolista. Escreve essa coletânea sobre a pintura moderna, publicada de 1843 a 1856, e vai, por incrível que pareça, também defender a obra do Turner, que é aquelas tempestades, mas idiosincraticamente ele queima a coletânea do Goya, né, e uma coletânea de caprichos por ser uma ignomínia moral e estética. Bom, nós lembrando essa relação dos sonhos com os caprichos, que muitas sátiras ou críticas sociais para burlar a censura ou não chamar a atenção eram chamadas de sonhos. Isso é uma estratégia do barroco. E de sonho para capricho, no sentido de invenção e de liberdade do artista, a gente tem uma transposição. Então, o que ele chamou inicialmente de sonho vai virar Los Caprichos. A gente já comentou isso em outra aula. Tá? E o que eu preciso chamar a atenção aqui, que é importante? A questão política dessa crítica. Uma política que não se posiciona, né, naquilo que está aparecendo como esquerda ou direita, como patriotismo ou imperialismo, ou hoje a gente poderia ser chamada de fascismo. Não. Não é fascismo nem antifascismo. Né? É a crítica à violência, e aí nesse sentido poderia existir um sentido antifascista, mas não. É a crítica à violência, ao discurso absurdo que se estabelece como uma verdade acima de qualquer olhar que com Nietzsche logo posteriormente vai ser perspectivado, ou seja, perspectivista. Então aqui o sonho da razão produz monstros, que seria a primeira figura, né? E aqui ele preparando essa gravura, tem uma gravura anterior, né? Como começaria, né? O autor sonhando, né? Esse sonho, com todas essas sombras animais, com todas essas forças que são ignoradas e que são colocadas, né, nesse cansaço, isso acaba sendo o meio da série, dessa série que seria tão crítica ou né, não tão explícita quanto os desastres e os estragos da guerra, mas crítica à própria sociedade e aos próprios a própria moral, os costumes, as crendices e a própria educação. Então, aqui outros modelos, né, para a mesma imagem, sendo que aquela ali tem a própria prensa de gravura, né, embaixo da mesa. E aí, aqui vocês podem encontrar na mediateca da Educa Madrid a série de caprichos original para poder olhar os caprichos na sua íntegra, não os que eu redesenhei para as lições de má educação, né, para poder reproduzir. Eles estão disponíveis, mas eles não podem ser impressos nem reproduzidos, a não ser esse
né? Esse aqui não, esse que está ele está numa biblioteca de alguma universidade, então ele é domínio público. Esse mais alguns outros, tá? Agora não vou saber de cabeça. E eu vou terminar com esse desenho, não é de caderno, é um desenho separado, que é Sigo Aprendendo. Ele tinha 80 anos, o Goya, quando faz esse desenho desse ancião, Cronos, né, se apoiando nas bengalas, que é Sigo Aprendendo, ou né, ainda estou aprendendo, aprendo. Para a gente pensar a obra desse autor, que é uma obra muito vasta, uma biografia muito rica, há bastante bibliografia sobre ele, catalogadas mais de 2.000 trabalhos, mais ou menos, e pensar que o que ele traz, essas precursões do que vai vir a ser arte contemporânea, arte moderna, os movimentos da arte moderna, a questão do paradoxo político, né, das posições peremptórias e do que é o certo, ou de como tudo é um grande jogo que produz todos esses contrastes, todos esses sofrimentos humanos, e o quanto as pessoas vão apontar o dedo, mas ao mesmo tempo elas fazem exatamente aquilo que criticam, né? E todas essas séries vão mostrar isso. E aí tem até a própria questão do John Ruskin, que defende o Turner e critica o Goya. Então, vou passando para a gente concluir. É uma brevíssima visão do que é a obra dele, né? E de como ele transita entre mundos bem distintos, entre palácios, estádios e a vida do povo. Termino aqui com ele novamente, tá? Ele vai falecer em 1828, ou seja, no auge do que hoje a gente entende como romantismo na arte, a precursão do que vem a ser a pintura realista de cunho mais social. Muito obrigado.